Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que seja maravilhoso. Que a palavra tome o seu coração, a sua vida. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O que Deus ama? A justiça. Deus é justo e ama a justiça. Os retos, quem ama a retidão, verão a sua face. Porque ninguém encontra Deus se Deus não deixar. Ninguém vai ver a face do Senhor se Ele não permitir. O trono do Senhor é sustentado por justiça e retidão. Deus ama a justiça e os retos verão a sua face. Deus é justo, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Se tem uma coisa que o Senhor não suporta, é a injustiça. Por isso que algumas pessoas, elas nunca avançam na vida. Porque elas não entenderam que justiça e paz andam de mãos dadas. Não há paz sem justiça. E eu vejo gente tentando ter paz sem amar a justiça, sem amar o que Deus ama. E tem várias maneiras de você cometer injustiça. A ingratidão é uma forma de injustiça, porque a ingratidão não tem memória. E uma pessoa ingrata, ela é injusta. Como você trata o alheio? Aquilo que é dos outros. Você trata com respeito ou de qualquer maneira? Porque isso é injustiça. Você tem dentro do seu coração o segundo e grande mandamento? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você vive como o Senhor Jesus falou? Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Você não vai dar para o outro o que você não quer receber. Você não vai fazer na vida do outro aquilo que você não quer na sua vida. Como você trata os filhos dos outros? Como você deseja que os seus sejam tratados? Então, sabe, quando nós vamos abrindo esse leque, nós vamos vendo coisas que estavam ocultas aos nossos olhos. Tem pessoas que elas têm uma força, há uma força demoníaca que domina a vida delas de tal forma que elas querem arruinar com as coisas, elas querem quebrar as coisas, estragar as coisas. Simples assim, elas não conseguem ver um jardim bonito que elas querem ir lá e estragar. Tem pessoas, eu me lembro de um homem que ele disse que desde menino, ele via o pai dele chutando as coisas, falando mal do patrão, falando mal das pessoas que eram bem-sucedidas. E ele via aquele ódio no pai. E o que desenvolveu nele? Um desejo de destruir. Então ele riscava os carros que ele via. Ele disse, eu vivia com uma chave na mão, eu ia passando do lado e colocava a chave assim,
e eu risquei carros e carros de uma ponta a outra. Se eu via algo bonito, uma planta, um vaso, eu quebrava. Eu quebrei muitas plantas, estraguei. Eu tinha uma vontade de destruir com o que era belo, com aquilo que era bonito, que as pessoas tinham e eu não tinha. E começou com meu pai. Meu pai transferiu aquilo para mim. Ele disse, eu simplesmente, por exemplo, eu ia visitar, ele disse, eu me lembro de menino ainda, de visitar um parente e estragar as coisas na casa do parente de propósito. De propósito. Ele disse de uma vez, ele contou que uma vez ele estava na casa de uns tios e ele entrou no quarto das primas e ele achou um dinheiro, ele não pegou o dinheiro, ele jogava pela janela e dava para as pessoas. Assim, jogava pela janela. Ele disse que pegava a maquiagem, pegou, né? E quebrava. Simplesmente, ele quebrou o batom, ele estragava com as coisas, assim. Ele tinha uma vontade de destruir. Destruir. Ele simplesmente destruía, estragava com as coisas. Então, são pessoas que estão oprimidíssimas e que elas não entendem nada sobre justiça e retidão. Elas são capazes de enganar os outros, trapacear. Eu sempre falo, se hoje um filho, mente para o pai, amanhã ele mente para o cônjuge, se ele não for liberto. Como é que você vai confiar numa pessoa que está, junto com você, unido? Vocês estão unidos para o mal. Você acha que essa pessoa nunca vai se virar contra você? Hoje vocês enganam alguém. Amanhã você é enganado. Gente, eu estou na lida. Até o dia de hoje, todas as pessoas que traíram alguém foram traídas. Que enganaram, foram enganados. Por quê? Elas amaram a injustiça. Elas amaram a maldição e não desejaram a bênção. A maldição se apegou a elas. É o que está escrito. Não é a palavra da Cléo, é a palavra de Deus. Está na Bíblia, a lei sagrada. O que você planta é o que você vai colher. Então, eu gosto de lembrar, né, do texto de quando o Jacó foi enganado por Labão. Ele meio que naquele momento parece que ele esqueceu que ele tinha plantado aquela semente do engano quando ele enganou o pai. E ele chega para o Labão e fala, você me enganou. Ele ainda tinha que entender isso aqui, ó. Fazer o que é justo e direito é mais aceitável, Senhor, do que oferecer sacrifícios. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Então, o que o Senhor exige? Pratique a justiça. Tem que ser,
praticada. E o que o Jacó havia praticado? Injustiça, engano. Ele enganou o pai. Agora, o seu tio e sogro o enganou. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e o Labão entregou a Lia. E aí arrumou uma história lá de que lá o costume daquela terra era entregar a mais velha primeiro, aquela coisa toda. Então, acontece que ele havia plantado engano. Ele colheu engano. Ele foi enganado. A Bíblia fala que ele amou tanto a Raquel, ele desejou tanto a Raquel, que ele trabalhou 7 anos por ela e passou tão rápido que ele não viu. Né? Lhe pareceram poucos dias, diz a Bíblia. De tanto que ele desejou aquilo. E aí chega no dia do casamento, o Labão, ao invés de entregar a Raquel, entregou a Lia. Ele foi enganado. E aí ele chegou pro Labão assim, você me enganou. E tinha enganado mesmo. Mas ele, naquele momento, a gente vê, ao ler o texto, que ele havia se esquecido. Que ele havia plantado engano, injustiça. E se você planta engano e injustiça, você vai colher engano e injustiça. Então, até o dia de hoje, eu vi isso acontecer diversas vezes. O filho, a filha, mentiu para o pai, mentiu para a mãe, depois mentiu para o cônjuge e atraiu também um desleal. Um cônjuge desleal. Mentiu para o cônjuge, né? Está ali traindo a esposa, o marido. Depois, é impressionante. Né? Às vezes a pessoa se une ali com a amante e mentem para aquele cônjuge. Bom, dá um tempo. Aquela pessoa com que ela se envolveu atrai. Gente, é sempre a mesma história. Então, por quê? Porque a pessoa atraiu aquilo para a vida dela. Foi o que ela plantou. E às vezes ela está lá dizendo assim, eu não sei, por que a minha vida sentimental não vai? Será por quê? Será que é porque você busca no lugar errado, pelas vias erradas, da forma errada? Será que você nunca parou para observar que o alicerce que você tem usado é um alicerce falível? Você tem levantado a sua vida sentimental na areia? E não tem fundamentado no Senhor? Talvez você até hoje não parou para observar isso, buscar discernimento, clareza para a sua vida. De que você busca no lugar errado, você busca pessoas sempre muito parecidas, você busca da forma errada. Como você entra em um relacionamento é importantíssimo. Se você entrou de forma injusta, enganando, mentindo, traindo, é óbvio que isso não vai dar certo. Eu falo isso uma vida inteira. Se você destruir com a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. Como que você começou esse negócio? Foi na rebelião? Tentando competir com outra pessoa? Fazendo mal a alguém?
Tá na cara que não vai dar certo. Está aí, ó, na cara. Quantas pessoas que saíram de uma igreja, nós já vivemos isso, e foram abrir suas igrejas, mas de que maneira? Tentando destruir com aquela que foi fonte de bênção. Tentando acabar com aquela que foi fonte de bênção na vida da pessoa. Tentando tirar os membros daquele lugar. Gente, eu nunca vi isso durar. Nunca vi isso durar. Porque o mal não se sustenta. A injustiça, construir em cima da injustiça, da deslealdade, da infidelidade, da falta de retidão, da falta de temor, é afundar mais rápido do que levantou. A Bíblia não fala que você não vai construir, mas fala que não vai durar. Você pode levantar algo em cima da injustiça? Pode. Em cima de um alicerce desleal, injusto, ingrato? Pode. Fazendo maldades com alguém? Pode. Claro que pode, você vê aí. Mas vai durar? Não. É impossível durar. Olhe para a Bíblia, leia a Bíblia, olhe para a história e você verá, o mal nunca prevaleceu. O mal não se sustenta. Podem fazer os maus, podem praticar suas maldades? Podem, mas eles não vão durar. E a Bíblia diz que o Senhor está rindo deles. E que o fim deles é trágico. É terrível. Terrível. Então, quando você olha e vê tanta injustiça, você já sabe que isso tem prazo de validade e que as consequências serão danosas. Porque Deus não suporta a injustiça, a maldade. E nós precisamos parar e olhar para nós e observar as mínimas coisas. Eu ajo com honestidade, ali ó, eu estou atenta aos centavos que não me pertencem. Como que eu trato a caneta do outro? A mesa do escritório do outro? O computador do outro? Como que eu trato o carro da empresa? Então, o Senhor está nos observando. Como que eu lido com as pessoas que estão acima de mim? Eu honro, porque o que eu honro é o que eu atraio? O que eu reconheço me abençoa? Ou eu faço de tudo para diminuir, para desrespeitar? Eu falo mal? O que sai da minha boca? O que normalmente sai da sua boca? Bênção? Você vive no modo abençoar? Ou críticas? Sempre mais uma opinião? Julgamentos? O que sai da sua boca? Palavras de sabedoria, de inteligência, palavras que carregam temor, ou falta de temor, injustiça. Como que você fala das pessoas? Como que você se refere a elas? Então, às vezes, a pessoa está lá reclamando dos resultados, mas ela não para observar a conduta dela. Como ela pensa, como ela fala, como ela age.
E aí ela fica perguntando, né? Tá lá o tempo todo, ai, não sei por que a minha vida não vai. Eu não entendo por que a minha vida sentimental não vai. Eu não entendo por que a minha vida profissional não vai. Ai, eu não entendo por que eu tô sempre muito doente. Por que será? Porque a Bíblia fala que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. E se você fala demais e fala negativo, fala mal das pessoas, amaldiçoa, grita, xinga, está sempre criticando, julgando os outros, diminuindo as pessoas. É óbvio que a sua alma não tem paz. E uma alma doente que não é próspera, esse corpo vai adoentar. Pois, olha, tem pesquisas, estudos que comprovam que pessoas gratas são mais saudáveis. Pessoas que só liberam palavras elevadas são mais saudáveis, são mais felizes. Pessoas que constroem bons relacionamentos são as pessoas mais felizes. Gente, está aí estudos em universidades importantíssimas. Importantíssimas. Então, até a ciência comprova o que a Bíblia já anuncia. São princípios milenares. Há milênios a Bíblia está anunciando. Viva assim que vai dar certo. Assim como? Na justiça, na retidão. Porque o trono de Deus é fundamentado. Os alicerces do trono de Deus são justiça e retidão. E sem justiça não há paz. E eu vejo gente dizendo, pelo menos, que quer paz, que quer uma grande vida, vivendo de forma injusta, ingrata. Não vigiam a boca, a forma de agir, o comportamento, elas não param para tratar essa amargura e buscar, ir mais fundo, entender por que eu falo mal das pessoas, que eu tenho tanta inveja, por que esse ódio, por que eu quero destruir com tudo. Esse homem que disse que a vida dele era destruir com as coisas, ele disse, pensa uma pessoa miserável e infeliz. Miserável e infeliz. Porque à medida que ele foi destruindo com as coisas dos outros, ele não conseguia ter nada. Nada ficava nas suas mãos. Porque a Bíblia diz, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você. Ele exige de nós. Pratique a justiça. E a justiça é a palavra de Deus. O que diz a palavra? O que está escrito? O que está escrito aqui na palavra de Deus? Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com seu Deus. É melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. É melhor você ter pouco na justiça, porque você vai crescer. Praticando a justiça. Praticando a justiça, temendo a Deus, você vai crescer. Mas o que adianta você? Adianta você ter muito hoje e tudo foi levantado, conquistado na injustiça. É só uma questão de tempo, vai cair. O que você constrói na justiça tem um alicerce forte. O que você constrói na injustiça está na areia. A qualquer momento vai cair. Busque a justiça. Ande em temor. Ame a retidão. Faça o outro que você quer receber. Trata
o que precisa ser tratado. Não deixa Satanás dominar a sua vida e usar a sua vida para amaldiçoar e destruir, mas que a sua vida seja usada para abençoar e construir. Em nome de Jesus, seja tu uma bênção. Seja uma bênção e viva no modo abençoar. Abençoe usando a sua boca, abençoe com boas ações, abençoe com boas escolhas. Plante sementes de bênção. Abençoe a vida das pessoas. Com palavras, com ações, com atitudes, com gestos, sendo grato, fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Pratique a justiça. Seja leal. E ande humildemente diante de Deus, porque os humildes o Senhor levanta. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada pessoa que está comigo e peço que essa palavra tenha colocado luz no entendimento dela e que ela esteja vendo e se lembrando de atitudes que talvez ela nem se lembrava mais e se arrependendo e reparando, pedindo perdão, que ela se levante decidida a viver nesse modo abençoar de forma justa e fiel. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse entendimento, dessa clareza, desse discernimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido coisas que talvez até hoje não tinham entendido e que já tenham se levantado, decididas a viver de forma justa, leal, de forma íntegra, reta. Que o temor do Senhor esteja, neste momento, nos corações. Que todos se vistam de um manto de temor e possam andar humildemente diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a andar em retidão. Obrigada por tudo. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, você sabe, um trabalho incrível. Amanhã, a reunião do Deus que Sara. Domingo, a reunião das primícias para a família amada de Deus. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança
de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.